Que a paz de Deus seja sobre a sua vida. Feliz de te ver novamente aqui para juntos aprendermos mais sobre a história da igreja. Estamos em mais uma aula e hoje falaremos a respeito dos avivamentos e reavivamentos. Lembro você, nós estamos utilizando essa lição da editora Kalel, a história da igreja, para que nós venhamos ter pelo menos essa visão panorâmica a respeito desses 2000 anos de história. E hoje nós vamos então falar de alguns nomes, eventos e personagens que trouxeram então uma visão diferenciada a respeito da vida prática cristã e daquilo que se podia desfrutar em Deus. Vamos falar desse assunto tão gostoso, tão abençoado, avivamentos e reavivamentos. E claro, para basear toda a nossa reflexão, eu quero deixar um versículo. Nós sempre refletimos em alguns textos bíblicos, né? Eu destaco ali aquele texto de 2 Crônicas 7,14, que todo mundo conhece. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se afastar dos maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. E podemos também citar aqui a leitura bíblica de Filipenses 3, do 7 ao 11, quando o próprio apóstolo Paulo vai falar dessa transformação que aconteceu dentro dele. Ele vai dizer assim: mas o que para mim era lucro, eu passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, porque eu perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha vida própria, a minha própria justiça que procede da lei, mas o que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que, de alguma forma, alcance a ressurreição dentre os mortos. É lindo esse texto, né? Quando Paulo, então, ele vai falar que esse real encontro com Cristo faz com que você identifique que aquilo que parecia tão lindo na vida, ou tão importante na vida, se torna fútil, banal. Ele mesmo diz: eu considero tudo como esterco, se comparado ao que eu ganhei em Cristo Jesus. E ele também vai usar essa expressão: eu quero conhecer Cristo, ou seja, ele já teve as suas experiências com Deus, ele já tinha suas convicções de fé, mas ele sabia que ainda havia muito mais para conhecer em Cristo Jesus. E isso são bases do avivamento, que tanto na coletividade quanto na individualidade nós precisamos ter. Vamos então para a nossa história, e conhecer um pouquinho do que foi esses avivamentos e pelo menos alguns nomes importantes que marcaram a história. Eu lembro você que nós vamos, né, e você também se lembra que a gente já falou da reforma, da evangelização das Américas. Eu lembro você que mesmo depois da reforma, né, que aconteceu aquele resgate, a essência do evangelho, muita coisa boa aconteceu com os reformadores. Porém, nós sabemos que tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, alguns outros movimentos vão vir pós-reforma. A gente vai ver ali nos próximos séculos, né? Racionalismo, iluminismo. Isso foi também entrando dentro da igreja e das igrejas reformadas, esfriando a fé do povo. Porque esses movimentos vão gerar um questionamento tão intenso a ponto das pessoas negarem aquilo que a mente não compreende. Ou seja, se a minha razão não me explica, eu descarto. Imagine alguém querer viver pela fé dentro dessa lógica. E é claro, o que aconteceu que dentro das igrejas, esse racionalismo, depois as ideias iluministas entrando, gerou um questionamento de tudo. Consequentemente, tudo virou ali regrinha de acordo com a razão, não mais pelo poder da fé, e se questionava tudo. Desde dos milagres até mesmo, né, podemos dizer, o exemplo em Cristo Jesus, da maneira que ele nasceu de uma virgem, e assim por diante, tudo foi entrado em xeque. E é claro
esse esfriamento comprometeu não somente a vida coletiva da igreja, como a vida particular das pessoas, as famílias, os casamentos. As pessoas começaram a se envolver mais nos vícios, na bebida, a imoralidade sexual e assim por diante. Ou seja, precisava sim que acontecesse algo diferente, que fosse muito além daquela religiosidade fria, barata, insignificante, que não mudava a vida. Então, nós vamos ter aí os avivamentos. E muita coisa boa aconteceu. O primeiro avivamento que nós podemos citar foi aquele movimento conhecido como pietismo, que vem da palavra aí piedade. Nós temos alguns nomes importantes. Começamos a falar desse primeiro lá, são pinturas, é claro, né? O primeiro é o Philip Jacob Spener. Este homem, ele começou a entender que era necessário viver algo mais em Deus. Ele escreve um livro que fica muito conhecido sobre essa busca por Deus e a oportunidade de nós vivermos uma real espiritualidade, onde sentimos a presença de Deus, onde a vida é transformada. O livro Pia Desideria, que ele escreve, alcança muita gente, né, muitas pessoas em vários lugares e cantões da Europa, e ali começa-se então essa fagulha de avivamento onde as pessoas queriam viver a sua experiência com Deus, né? Nós temos um segundo nome importante do pietismo, que é essa outra pintura aqui, de August Frank. Ele entendia que a mudança e a transformação que acontece numa pessoa também precisa resultar em arregaçar de mangas e trazer soluções para as demandas sociais. E num contexto de Europa, principalmente Grã-Bretanha e Inglaterra, onde muitas crianças de rua existiam, muitas crianças órfãs, muitas crianças abandonadas, ele então vai construir ali lugares para abrigar essas crianças e manter essas crianças. Ou seja, o egoísmo já estava sendo superado a partir das experiências que as pessoas tinham com Deus, né? E esse tempo era um tempo onde, de fato, eles queriam ler a Bíblia sentindo a presença do Espírito Santo. Não era apenas doutrinas teóricas, não era apenas uma ortodoxia fria, mas era a vida emanando da alma, aquilo que o Senhor prometeu, né? Que fonte de água viva fluirá do seu interior, e eles estavam agora desfrutando disso. Pietismo, então, temos esses dois nomes iniciais, e depois nós vamos ter um terceiro nome, que talvez é o mais famoso do movimento pietista, que é o Conde Zinzendorf. E ele ficou muito conhecido pelo impacto também que ele vai gerar ali nos famosos morávios, né? Aquele grupo que ficou conhecido como o grupo dos morávios. Enfim, o Conde Zinzendorf, ele já era assim, desde a sua juventude, uma pessoa que buscava a sua experiência com Deus e muito piedoso, cresceu num lar cristão, né, onde tanto a sua mãe e a sua avó incentivavam essa questão da dedicação ao Senhor, levar a vida devocional a sério. Mas tudo começou a mudar quando então esse grupo dos morávios, né, vão até a terra que pertencia a ele, que ele era assim, rico, de boas condições, e pedem ali um espaço para poder morar e se abrigar, porque esse povo, que era aqueles que lá atrás haviam também descendido dos seguidores de John Hus, eles estavam em vários lugares, né? Em Boêmia, em alguns lugares eles passavam tentando se encontrar, de alguns lugares foram expulsos, outros rejeitados, mas ali o Conde Zinzendorf deu nas suas terras um espaço para eles morar. E eles ficaram ali e a partir dessa convivência, muitas coisas boas aconteceram. Uma delas foi que o próprio Conde, ao perceber que eram pessoas que queriam sim viver o cristianismo autêntico, mas faltava alguns pilares, um grupo que tinha muitos aspectos positivos, mas também abriam brechas para algumas brigas, para algumas desavenças, faziam com que as controvérsias se tornassem muito apimentadas e ali geravam brigas, intrigas. O próprio Conde decidiu sair da sua mansão e ir morar com esse povo. E aí grandes transformações acontecem, porque ele vai ajudar aquele povo a se organizar em vários aspectos e ele começa então a ser reconhecido como uma
figura importante de liderança no meio daquele povo. Eles começam a organizar devocionais, cultos, se dedicar intensamente à palavra de Deus, à oração. E os historiadores vão nos dizer que no dia 13 de agosto de 1727, ali, naquele culto que eles faziam, eles decidem entrar num outro nível de espiritualidade ao levar mais a sério do que nunca a oração. E os historiadores vão dizer que eles estabelecem uma agenda de oração onde eles se revezavam na presença do Senhor e, pasmem, isso durou dias, durou meses, durou anos, durou décadas. E essa oração contínua entre os morávios durou mais de 100 anos ininterruptos. E foi um marco extraordinário para a igreja cristã, porque a partir dessa ligação com Deus, o derramar da alma em Deus, a oração sendo levada a sério, muitas outras transformações aconteceram. Uma delas foi o impacto missionário que os morávios geraram. Se nós olharmos a história, o texto vai nos dizer que em 1732, os morávios então começaram a se entregar às missões e olha só os impactos. Chegaram à América do Norte, Caribe, África do Sul, Índia. E lá na frente, 1760, que foi a época da morte do conde, né, o Zinzendorf, os morávios já haviam enviado mais de 226 missionários para vários lugares do mundo. E tem muitas histórias que contam, né, os detalhes de como foi o chamado missionário, a entrega missionária dessas pessoas, né? Tem alguns casos famosos, um deles que 2 jovens se vendem como escravos para alcançar um grupo de escravos que não conheciam o Evangelho e assim por diante. Então coisas maravilhosas aconteceram a partir do que Deus fazia entre os morávios. E eu sugiro que você leia essas histórias, tem muitas histórias aí registradas, livros escritos, onde você pode aí se alimentar e ser inspirado pela vida dos morávios. Então, falamos do Conde Zinzendorf e depois nós, no 1.3, nós vamos falar então dos avivamentos nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos nós vamos ter o famoso pregador Jonathan Edwards. O Jonathan Edwards, ele era assim já de família pastoral, né? E nós vamos ver que na cidade de Northampton ele começa a receber também as suas oportunidades de atuar como um pastor, porém ele vivia em algumas crises pessoais, frustração por não ver os seus sonhos se realizando, as suas expectativas sendo cumpridas como ele queria. Ele começa nessa busca por Deus e ele vai tendo experiências fortes com Deus. A partir de certo momento, parece que a chave virou. E ele entendeu o agir do Espírito Santo através das ministrações, através do poder da palavra, e ele começa a pregar de uma maneira diferenciada, não com técnicas de oratória, podemos dizer assim, mas depois de ter derramado muito a alma na presença do Senhor, ter passado muito tempo com Deus. Então, quando ele pregava, as coisas aconteciam, a voz do Senhor era notável, né, através da pregação de Jonathan Edwards, e muitas das suas mensagens eram mensagens de confronto. Ele ficou muito conhecido pela pregação que ele fez, Pecadores na mão de um Deus irado. Essa mensagem, que foi pregado em 1741, gerou um impacto muito grande, porque os historiadores vão dizer que as pessoas se agarravam no banco, com medo da justiça de Deus e o seu nível de pecaminosidade, né, fazer com que elas fossem, naquele exato momento, colocadas no inferno. E ele falava então da justiça de Deus, mas também pregava a graça de Deus que pode nos resgatar dessa situação de condenação. Então, Jonathan Edwards, ele fez um impacto muito grande através das suas pregações e, claro, Deus o usou para que uma transformação acontecesse. Começou em Northampton e depois se espalhou por vários lugares. Os historiadores vão dizer que em Northampton os bares começaram a ser fechados, né? Os prostíbulos começaram a ser fechados, a igreja começou a receber um fluxo muito grande de pessoas, todos queriam ouvir essa mensagem da nova vida em Deus. Então temos esse nome muito importante, Jonathan Edwards. E no 1.4 nós vamos falar daquilo que está acontecendo do outro lado do oceano.
Se nos Estados Unidos nós estamos tendo esse avivamento, lá na Inglaterra tem o movimento, né, com John Wesley, Charles Wesley e George Whitefield. Tem muita história a respeito de John Wesley, até porque, né, muitos registros foram feitos sobre a sua história, a sua vida, os seus sermões e assim por diante. Ele nasceu numa família ministerial também, filho de pastor, né, do pastor Samuel Wesley, da sua mãe, que ficou muito conhecida também, Susana Wesley, que não apenas ensinava os seus filhos através da palavra de Deus, mas uma mulher muito dedicada à oração, ao clamor e intercessão pelos seus filhos. E os historiadores vão nos dizer que na sua infância, em certo momento, a casa do ministro Samuel Wesley pega fogo, e o John Wesley é o único que fica lá, mas ele é retirado, sim, nas últimas horas assim do fogo, né, conseguem alcançá-lo na parte superior da casa, ele é retirado do fogo e depois ele mesmo vai entender, né, que ele é um tição tirado do fogo para incendiar toda a Inglaterra, pelo que Deus começou a fazer na vida dele. Muito dedicado, muito piedoso, aprendeu com a mãe sobre a rigorosidade no sentido de levar a sério as coisas de Deus, e ele cresceu nessa maneira. Dentro da universidade, ele juntamente com seu irmão Charles Wesley e depois o George Whitefield, eles criaram o que ficou conhecido como o Clube Santo. O Clube Santo, né, que surgiu então nos estudos deles em Oxford, é um grupo que não cresceu muito, né? Esse Clube Santo ficou restrito em poucas pessoas, porque os métodos deles eram muito rigorosos, tanto que já desde essa época de estudo eles eram chamados de metodistas, porque era muito rigoroso a disciplina deles de acordar cedo, tantas horas de leitura, tantas horas de oração, tantas horas de dedicação. Quando a gente lê um pouco sobre a vida de Wesley, fica claro que ele tinha uma percepção um pouco equivocada sobre a graça, que ele achava que ele precisava fazer e o desempenho dele nas disciplinas espirituais iria garantir a salvação. Lá na frente ele vai entender que não era bem assim. Na verdade, toda a nossa frutificação é porque já fomos alcançados e não para alcançar a graça de Deus. Mas enfim, quando ele faz uma viagem para os Estados Unidos com seu irmão, ele fica impressionado porque no meio de uma tempestade ele tem medo da morte, não sabe se está pronto para enfrentar o juízo de Deus, mas ele percebe um grupo cantando louvores com alegria, sem medo da morte, e aqueles eram quem? Os morávios. Depois ele vai ter um contato com os morávios, ele vai fazer essa nova interpretação da palavra e conhecer de uma maneira muito mais profunda a graça de Deus e começa então a pregar de uma maneira diferente e não apenas pregava nos púlpitos, né? Mas principalmente começou a pregar nas praças porque os púlpitos começaram a ficar restritos para ele, né? Os bispos anglicanos não gostaram muito dessa mensagem dele, ele começou a pregar na porta de fábricas, nas praças, ele mesmo falava, né? The world is my chapel, o mundo é a minha capela. Isso gerou um grande impacto, milhares e milhares de vidas convertidas a Cristo. O avivamento estava acontecendo na Inglaterra, as pessoas começaram a querer mais desse Deus pregado por Wesley, dessa graça pregada por Wesley. O Charles, né, o irmão dele, do John Wesley, começou a compor muitos hinos e no fim da sua vida já tinha composto mais de 6.000 hinos. E o George Whitefield era o grande pregador desse movimento, eloquente. Deus o usava também poderosamente e a Inglaterra foi muito abençoada com a vida desses três homens. Alguns historiadores vão dizer que a Inglaterra não passou por algumas guerras como a França passou pela influência desses homens, né? Que daí depois o movimento ganhou tanta força que teve que ser organizado e surgiu então o metodismo ou a Igreja Metodista, que até hoje está também aí em vários lugares do mundo. Os historiadores vão dizer que ao final da vida Wesley havia andado mais de 300.000 quilômetros a cavalo, pregado cerca de 42.000 vezes e escrito cerca de 200 livros, além de depois deixar uma direção ali para os seus seguidores. Então, temos aí esse avivamento na Inglaterra com John Wesley, Charles Wesley e George Whitefield.
No finalzinho ali, nós sabemos que o John Wesley e o George Whitefield, eles têm uma pequena desavença com questões teológicas, né? O Whitefield defendia o calvinismo, o Wesley o arminianismo, e daí então o George Whitefield decidiu ir para os Estados Unidos e lá ele se junta com John Edwards e Deus também usa ele poderosamente lá nas Américas, ok? Aqui tem algumas pinturas concernentes, né, às pregações de Wesley, a ele andando de cavalo em todos os lugares. Vamos fazer uma pequena aplicação para a gente também trazer para a nossa realidade. A aplicação que eu coloquei aqui foi a seguinte: Deus sempre é o maior interessado em avivar a sua igreja e procura corações dispostos e disponíveis a viver o sobrenatural. Que o seu coração esteja aberto para receber o toque de Deus e ser um agente de avivamento, transformando a realidade em que está inserido. Destaco aqui um coração disposto e disponível. Que Deus encontre isso em você e em mim. Depois nós temos alguns movimentos chamados de reavivamentos, né? Um pouco mais para frente, mas podemos aqui citar o avivamento em, acho que tem uma imagem aqui, né? Dartmouth. Em Dartmouth, mais uma vez, nós temos a figura de quem? O George Whitefield, aquele que foi para os Estados Unidos lá. Deus usa ele poderosamente. Nós vamos ver esse movimento alcançando os intelectuais, inclusive os universitários, tanto em Dartmouth quanto aqui, né, em Hampden, Sydney. Lá por volta de 1830, nós vamos ter alguns nomes. Primeiro, o James Richard, né, que era um aluno que pregava essas novas experiências com Deus que a gente podia desfrutar, que não era apenas letras, mas era vida através do Espírito Santo. E principalmente depois nós vamos ter William Bennett, né, ensinando, pregando, começando ali nos cultos da capela das universidades, ali dessa cidade, Hampden Sydney, e depois também se espalhando em vários lugares. Mas eram os jovens universitários querendo viver as suas experiências com Deus. E depois nós temos pelo menos ali alguns nomes que vale a pena a gente destacar. Eu começo com o famoso Charles Finney, né? Famoso advogado, viveu ali de 1792 a 1875, e ele que teve sim todo esse conhecimento escolar da advocacia, ele vai se destacar mesmo pela pregação da palavra, começa a pregar de uma maneira não apenas intensa, mas o diferencial do Finney foi que ele sempre queria ver as pessoas manifestarem publicamente a sua decisão pelo Senhor, a sua decisão de transformar a vida. Então, ele é aquele que começa a fazer apelos, né? Você entendeu essa mensagem? Você quer uma nova vida com Deus? Você sai do seu lugar, decida-se por Deus, vem para frente, nós vamos orar por você. Então, ele se destaca por isso, algo que até hoje, né, as igrejas evangélicas fazem muito isso, questão de chamar a pessoa por uma reação, né, uma chamada para ação. Então, nós temos aí o Charles Finney, e ele também ficou conhecido por defender as mulheres e o ministério feminino, e também por ele defender a abolição da escravatura. Então, um homem que foi aí um grande marco, né, nessa questão dos reavivamentos e na luta social. Depois nós temos o famoso Charles Spurgeon, né? Agora já lá do outro lado, de novo nós estamos na Inglaterra, né? O Charles Spurgeon ficou depois conhecido como o príncipe dos pregadores, não apenas pela sua eloquência, mas pelo seu conteúdo relevante. Tanto que ele escreve e deixa muitos livros e esboços escritos que até hoje abençoa, né, os cristãos de todo o mundo. Ele, em Londres, ele vai construir o famoso tabernáculo, né, de adoração, né, o grande tabernáculo. Interessante, esse tabernáculo metropolitano, né, essa é a palavra que eu queria, tabernáculo metropolitano, era um ambiente que, para aquela época, impressionava, porque cabia mais ou menos umas 4.000 e poucas pessoas. E pasmem, semanalmente estava lotado. As pessoas desejosas pela palavra, queriam ouvir a palavra, e muitas transformações aconteceram em toda a Inglaterra graças às pregações de Charles Spurgeon. Nos Estados Unidos, de novo, já agora em Nova York, nós vamos ter um homem chamado Jeremias Lanphier. Jeremias Lanphier é aquele homem que vai fazer toda a diferença na cidade, porque sendo um empresário, sendo alguém que conhecia a realidade ali do centro de Nova York,
Ele percebe que muita gente está com o coração vazio, empresários, funcionários, muita gente apenas ativa no seu trabalho, mas negligenciando a espiritualidade. Então, olha só a proposta dele. Vamos usar o intervalo do almoço para fazer um culto de oração e buscar a Deus. Então, essa decisão dele começa a influenciar 2, 3, 6, 10, 15, 20 pessoas. De repente, milhares de pessoas em Nova York estão aproveitando a oportunidade ali do intervalo de almoço para quê? Para orar e buscar a face de Deus. E também, algo muito interessante, isso vai muito além de Nova York, se espalha em vários estados norte-americanos, onde as pessoas no horário de trabalho, naquele intervalo que tinham, paravam para buscar ao Senhor, um avivamento acontecendo ali no meio dos horários de trabalho e nas grandes metrópoles. E depois, um outro nome que a gente também precisa destacar é o famoso D.L. Moody ou Dewitt Moody. O Moody foi um grande evangelista e ele, através das suas pregações, não apenas valorizava a questão da educação através da palavra de Deus, um apaixonado por escola bíblica, mas ele foi aquele que também incentivou depois os trabalhos que vieram pós ele de evangelização de massas, né? Grandes campanhas evangelísticas, de fazer um tour em várias cidades, né? Enchendo os lugares e ali pregando a palavra e fazendo apelos de transformação. E a gente sabe que depois, né, muitos outros vão seguir esse caminho, como Reuben Torrey, Gypsy Smith, Billy Graham e assim por diante. A gente pode aí citar talvez já milhares de grandes evangelistas que impactaram o mundo. Quem começou meio com esse formato foi o D.L. Moody. Então aí a gente falou alguns nomes de homens que fizeram a diferença na história porque deixaram-se ser usados por Deus. Vamos fazer a aplicação do texto? Deus age de diversas maneiras e em diversos lugares para avivar a sua igreja. Isso sempre ocorre quando o Espírito Santo tem liberdade para agir. Que assim seja em sua vida, dê liberdade ao Espírito Santo e verá maravilhas acontecerem. E para finalizar nossa reflexão da semana, por mais que o avivamento tenha repercussões coletivas, comece com corações individuais entregue ao Senhor. Como está a sua paixão por Deus? A mordidão espiritual tem sido comum nos seus dias? Tem vivido apaixonado por Deus e pela sua obra? Responda essas perguntas, reflita nisso, mas lembra, o Deus que incendiou o coração desses homens e mulheres é o Deus que deseja incendiar o meu coração para que agora, no nosso tempo, nós venhamos fazer a diferença. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula.